advogado, participo da Parada de Luta LGBT de Porto Alegre, do Grupo Desobediência LGBTI daqui do Rio Grande do Sul também. Acho que alguns pontos são fundamentais. Primeiro, que todo mundo ficou perplexo com o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Esse debate, ele não é um debate religioso, e já quero começar essa discussão por aí. Se esse fosse um debate religioso, eu podia estar utilizando fundamentos de diversas tradições ou religiões. Mas isso já foi debatido, poderia usar os próprios orixás para estar justificando. A questão é que nós vivemos em um Estado laico, e por isso a necessidade desse debate. E aí, eu quero começar fazendo essa introdução, falando justamente do projeto de lei original. O projeto de lei original do então deputado Clodovil Hernandes, que é a PL 580 de 2007, ele tratava justamente a inclusão de casais homoafetivos no Código Civil brasileiro. Ele tratava justamente isso, e diversas emendas foram postas a esse projeto. A questão é que o relator, baseado e fundamentado nas suas visões ideológicas e religiosas, né, mais do que ideológicas, ideologia a gente respeita, mas religiosas, não no sentido de não respeitar, mas no sentido de que o Estado ele não tem que estar associado a nenhuma religião, ele desconhece as demais emendas e acaba reconhecendo apenas uma emenda, a emenda 5167 de 2009, se me recordo. Essa emenda, ela justamente falava que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou entidade familiar. Ou seja, vamos ver, essa é uma definição antes do Supremo Tribunal Federal, através da ADI 4277, né, a DPF 132, que discutiu as questões da equiparação do casamento homoafetivo ao casamento heterossexual, justamente para que houvesse essa equiparação, ou seja, antes mesmo de ir ao debate do Supremo Tribunal Federal, através de uma proposição ao judiciário, né, na lacuna de uma legislação e na busca do entendimento da própria Constituição Federal sobre o tema, se busca o judiciário, se tem essa decisão e, antes disso, um projeto fica parado na Câmara dos Deputados. Quiçá a gente diga que desde a época de Marta Suplicy, quando deputada federal, a gente tinha projeto. Importante dizer que essa PL, mesmo que passe lá na Comissão de Previdência e Família, onde boa parte são fundamentalistas, né? E aí eu quero dizer aqui, nós não estamos falando de evangélicos, de cristãos, porque esses de fato defendem a liberdade religiosa. Nós estamos falando de fundamentalistas, pessoas que usam a religião justamente para ter poder, para conseguir isto. Esses sim vão tentar aprovar na Câmara e nesta comissão esse projeto de lei. Mas é importante dizer que ele ainda segue, ele vai seguir para outras comissões parlamentares, seja fundamentalmente na Comissão de Constituição e Justiça, e nessa eu quero levantar algo que eu acho fundamental. Primeiro, que esse projeto ele já nasce inconstitucional. E ele já nasce inconstitucional porque o STF já equiparou o casamento heterossexual, ou seja, a união, seja a palavra que quiserem dar, mas é que a própria legislação ela reconhece a questão de união ao casamento, e aí vamos dividir casamento religioso de casamento civil, ela já reconhece, o Supremo Tribunal já reconhece a equiparação, seja através, e aí são os pontos fundamentais, né? Por mais que eles se baseiem no artigo 226 da Constituição Federal, eles não reconhecem outras cláusulas pétreas, e quando eu falo em cláusulas pétreas, nós estamos falando em cláusulas que são imutáveis da Constituição. Seja o fundamento da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, quando fala da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e esses são um dos princípios fundamentais da nossa Constituição, por isso está lá no artigo. O artigo 3º, inciso 4º
da própria Constituição Federal, que fala da não discriminação. E isso é importante. Eu posso pegar aqui a Constituição, inclusive ler esses artigos, mas eu acho que é importante que vocês busquem essa leitura. E, não menos importante, o que a gente sempre utilizou, o artigo 5º da Constituição, no seu próprio caput, que fala que ninguém deve ser discriminado e que todos são iguais perante a lei, ou seja, no princípio da igualdade. Esses são os fundamentais artigos que fundamentam e que já matam por si só esse projeto de lei do pastor, esse projeto de lei dos fundamentalistas e bolsonaristas que estão nessa comissão. Dessa forma, eu quero dizer, né, que essa decisão do STF, e ela, ao interpretar essas cláusulas pétreas, nesses vários artigos que eu falei, ela também faz uma interpretação ao artigo 226 de forma plural e extensiva, não reconhecendo apenas a união entre homem e mulher, mas entre pessoas, no sentido de que não deixa taxativa o artigo 226. Por isso, eu quero não só acalmar a comunidade LGBTI, mas deixar em alerta. Acalmar no sentido de que ela já é um projeto de lei que nasce morto, porque ele é inconstitucional por si só, mas deixar em alerta. Porque fundamentalistas, nazifascistas, pessoas LGBTfóbicas, pessoas racistas, machistas e que também são intolerantes religiosos, que discriminam os povos tradicionais de matriz africana, que discriminam outras religiões, são os mesmos que estão tentando passar nessa Câmara esse projeto de lei que já é morto. Por isso, a nossa atenção tem que ser dobrada nas ruas e no parlamento, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Na forma jurídica, nos termos jurídicos, ela está fadada à sua morte, mas ela é mais do que isso. Ela é um alerta para a comunidade, ela é um alerta a toda a sociedade brasileira de que sim, nós prezamos o amor, a liberdade acima de qualquer dogma religioso. Porque da mesma forma, e quem assistiu à comissão e quem assiste a essas discussões, percebe o quanto tem sido fundamentado, ao invés da própria Constituição, tem sido fundamentado na Bíblia, ou seja, quem quiser, mas eu poderia fundamentar no Alcorão, e eu poderia ir para lá e dizer, Oxalá disse, eu poderia estar fundamentando dentro de diversas questões, mas esse não é o tema. E essa não é a discussão. O Estado é laico, e o Estado é laico justamente para dizer que não é nenhuma religião A ou B que manda, mas que a religião deve ser respeitada na sua individualidade, dentro das suas igrejas, dentro dos seus terreiros, mas não impor a sua religião a toda a sociedade. Por isso fica aqui o alerta, fica aqui a luta e dizer que nós estaremos sempre atentos, seja da forma legal ou seja da forma de movimento social, nas lutas para defender os nossos direitos. Sigamos na luta.